Bom dia, pessoal. Como vão vocês? Hoje é dia 6, né? Eu devia ter feito esse vídeo ontem, mas eu estava ocupada com a família, com os netinhos, né? E a gente também é avó, né? Tem vida familiar. Então, às vezes eu não consigo, não tenho como gravar. Mas vamos lá falando dessa semana, semana que começou ontem, já com uma lua cheia, eu chamo a lua cheia de leão, mas na realidade a lua estava em leão e o sol está em aquário, está na oposição. Qual é essa oposição tão grande, né? Quando a lua está cheia, ela recebe toda a luz do Sol, porque ela está do lado oposto ao Sol, né? De um lado nós temos o Sol, do outro lado tem a Lua. Muitas vezes, quando acontecem os eclipses, por exemplo, é porque a Terra se coloca no meio, então fica alinhado. Isso acontece duas vezes por ano, em geral, são duas vezes lunares e duas vezes o Sol é ocultado pela Lua. Tá? Isso quando tiver eclipse, próximo eclipse, aí a gente vai falar que vai ter em abril, tá? E hoje, né, depois que essa lua passou o fim de semana, que aliás é uma lua, eu poderia dizer que essa lua de fase cheia é uma lua que pode fazer a gente pensar um pouco no individualismo, ou seja, aquilo que é bom para mim é bom para todos. Então, talvez seja uma reflexão a ser feita nesse momento, entendeu? Que nossas ações, cada ação que nós fazemos, também ela tem que ser voltada para o bem comum. Então, essa talvez seja a observação mais importante para essa semana, tá? Nesses dias, por exemplo, hoje de manhã tem uma lua de leão. É, uma lua fora de curso, que eu sempre aconselho não fazer absolutamente assim. É melhor não fazer lançamentos, é melhor não fazer nada novo, entendeu? Coisas que podem ser, é, podem não ter essa energia que a gente está precisando, tá? Tomar decisões importantes. Então, em Leão, amanhã vai ter, dia 9 vai estar em Virgem e dia 11 em Libra, né? E aí termina essa nossa semana que vai de 6 a 11 de fevereiro. E depois, na outra semana, já entramos já estamos, né, no ritmo de carnaval, que, aliás, está na hora da gente poder aproveitar, né, já que nós passamos por esse períodos de turbulência, primeiro Covid, depois problemas políticos, depois todas essas celeumas que estão acontecendo nas redes sociais e que também são muito importantes de serem examinadas, né? Então, o Sol é, ele está em aquário, então deixa eu ver qual é o grau, para vocês terem, e ele está em conjunção a Saturno. Aí isso é muito bom. Porque hoje a Lua está em oposição a Saturno, né? Porque em relação a ontem ela andou um pouquinho, então ela já faz oposição com Saturno. Então fez posição ao Sol, oposição a Saturno. Talvez há uma cobrança maior das pessoas ao nosso chefe, aos nossos dirigentes, aos nossos presidentes, reis, que sejam aqueles que comandam isso também no seu ambiente de trabalho. Então hoje há uma focalização. Talvez porém, eu vejo assim que as oposições muitas vezes vêm como críticas e eu acho que devem vir como sugestões. Ou seja, o que eu posso fazer para te ajudar, visto que nesse campo a gente não está conseguindo o retorno que a gente quer. Então, essa é a atitude mais interessante para a gente ter essa semana, né? E o céu da semana, então, ele me indica isso, essa lua cheia, e é uma lua cheia também que quadra Urano. Isso não foi uma coisa positiva, inclusive hoje teve um terremoto muito forte, né? Essa quadratura, né, que envolveu o Sol, Saturno, a Lua e Urano, aconteceu um terremoto na madrugada, um terremoto na Turquia, né, para essa região aí, que é uma região de placa tectônica no qual tem esse movimento. Na semana passada, acho que no fim de semana, quinta ou sexta, teve um leve terremoto na Itália que já mostrava que essa placa estava se mexendo, que a placa, na realidade, que ao se enfiar por baixo da outra, ela criou os Montes Apeninos, que criaram praticamente a espinha dorsal da Itália. Mas, enfim, vamos esperar que esse terremoto não faça estrago maior, porque estava no máximo de magnitude, que é o grau 8.
da escala, né, que é usada para medir. Então, é muito grave, sim, tá? Uma lua cheia de leão, quer dizer, é uma lua que aumenta, e aí vem essa quadratura também. Então, essa quadratura, o que eu vejo também que com o Sol em conjunção com Saturno, nós vamos ter projetos na nossa frente mais realistas, mais com o pé no chão, ou seja, o que é possível fazer, e não tão utópicos. Estamos vendo também as dificuldades das pessoas, né? Então, as pessoas ao nosso redor estão precisando de nosso suporte, de nossa ajuda. Se envolva. Eu sou muito metida, né? Porque a minha natureza, o ascendente é aquário, né? Eu sou peixe com aquário, imaginação. E eu tenho Mercúrio na primeira casa, então é difícil ficar quieta, ficar calada. O meio do céu, meio do céu é Sagitário, porque eu não nasci no Brasil, e o meu mapa não é como, assim, não tem casas iguais, assim, mas como quem nasce é, em latitudes, né, entre os trópicos. Então, isso torna o meu mapa um pouco diferente, a menos que eu trabalhe com o mapa tradicional, porque isso também existe, né? Nós temos até um colega, o Antônio Brito, que ele fala, no tradicional não existe isso, tem que usar as casas iguais a partir do teu ascendente, e as outras casas vão seguindo, também é válido, né? Mas hoje em dia, o que que acontece? Nós temos os programas de computador que te dão mais precisão. E essa precisão também é muito importante quando fazemos previsões, ou quando fazemos trânsitos planetários, quando fazemos revoluções solares, que são sistemas de previsões e de predicções, né? Poderia dizer. É, Aumentar eu acho que é assim, superar os obstáculos e as dificuldades com seriedade e pensando no bem comum. Olha como é importante essa semana. Não esqueçam que as duas, elas têm sempre essa ação, ela começa um pouco antes da lua cheia, né, ou das lunações, a lua minguante, a lua nova, né, a lua crescente, sempre começa uns 3, 4 dias antes, mas ela depois vai segurar, assim, essa energia vai se espalhar até chegar à próxima lunação, né, que é a cada 7 dias aproximadamente. Muita paciência para a gente organizar e superar os obstáculos. Então, cuidado quando a gente vai, como é que eu poderia dizer? Quando a gente vai apontar o dedo. Né? Porque o aquariano, ele tem um pouco essa capacidade, não é capacidade, é uma inclinação a dizer sempre a sua opinião, achando que a sua opinião é a única que é certa. E na realidade não é, né? É, eu percebo isso porque eu, sendo aquariana, né, e estou com o aquariano de ascendente, estou com o Sol na primeira casa, está na oposição da 7. Então, o que que eu faço? Eu vou direto e falo assim: isso não é, isso está errado, isso tá precisando corrigir, isso não sei o quê. Isso é um pouco metido, né? Um pouco de um orgulho assim intelectual muito forte. A quadratura de Marte e Netuno também é muito, muito, muito ruim, porque leva a iniciativas que são questionáveis, ou seja, são idealizadas e não são realísticas às vezes, tá? Então, as pessoas têm mais tendências a agir e a pensar, especialmente a agir, porque é Marte, né? Mas como Marte está em Gêmeos, é a falar. Falar de coisas ideais. O que seria o ideal? O ideal seria que ninguém sofresse, que ninguém morresse, que todo mundo tivesse comida, tivesse em casa. Quer dizer, é tudo o que a gente quer. Mas é utópico, muito difícil de realizar. Alguns países realizam melhor que outros. Também cada um tem seu destino coletivo. Não esqueçam que, além do seu destino individual, você também tem um destino coletivo. É, eu acho que que também nesse momento é, você pode estar lidando com sentimentos de frustração, que isso também pode ser uma maneira de manifestar esse Marte, porque o Marte é agressivo. Né? Ele fala: você não fez isso por mim, você não me ama o suficiente, você, né, especialmente nos relacionamentos. Então preste atenção, tá? Em compensação, Vênus está
indo de encontro a um sextil com Urano. Isso é bom para a comunidade, ou seja, como é bom rever amigos, como é bom se juntar a grupos, inclusive conhecer pessoas novas, ou até iniciar novos relacionamentos amorosos ou de simpatias, né, de simpatias afetivas. Meu óculos está caindo porque tô suando, então ele cai aqui no meu nariz. Bom, o que que podemos falar também sobre, deixa eu ver aqui, saliento que Marte, nessa quadratura, indica que sim, Marte, Deus da guerra, está em Gêmeos, é, indica que serão salientadas as frustrações, as carências mais básicas escondidas no subconsciente das pessoas e que causam esse tipo de revolta. E às vezes a gente cobra do outro, né? Você não me deu atenção, você não está me dando atenção, tá? Uma outra coisa, eu acho que esse Marte, enquanto Marte estiver ali, talvez quando Marte entrar em Câncer, vai ter um recrudescimento da guerra, porque Câncer é o nosso é nosso lar, é a nossa pátria, o lugar onde a gente nasceu, a nossa casa, nossa família, e Marte vai entrar ali. Então, brigas em família podem ocorrer também. E também essa coisa de eu vou me defender, né? Tem uma coisa da defesa. Então, tomar cuidado também. Olha, hoje mesmo eu estava ouvindo na França um incêndio, né? Até me perguntei, eu falei, nossa, o que que aconteceu, né? Uma família inteira, é, provavelmente, se eu olhar o mapa dessa semana, né, desse momento, eu fui olhar, o que que eu fui olhar? Que Marte nem entrou em Câncer ainda, né? E teve um incêndio no qual morreu uma mãe com 8 crianças. E o pai tinha descido no porão, onde tinha a máquina de lavar, a máquina de secar. Parece que a máquina de secar deu um curto, deu um incêndio, e ele pegou, ele mandou as crianças irem para o segundo andar. Quer dizer, a gente não teve, devia ter mandado sair. Aí você fala, puxa, mas como que o cara não manda sair as crianças? Mas estava frio, um gelo danado, deve estar abaixo de 0, -5, -10. Ele não pensou nisso, ele pensou, vão para cima. Mas o fogo vai para cima, né? O fogo sobe. Infelizmente, eu até chorei hoje de manhã, porque eu penso sempre na dor, né? Na dor desse pai que tentando salvar a família, acabou perdendo. Mas aí eu fui me perguntando, Marte está em Gêmeos, Gêmeos rege as crianças. Por quê? Porque é o terceiro signo do zodíaco. Quando nasce um bebê, ele é ariano, no sentido que ele está abrindo caminho, né? Sai, né, da mamãe e abre caminho com a cabeça e sai para o mundo. E depois, a primeira coisa que ele quer é mamar, né? Tem a respiração, que é natural, tem todo o movimento natural do animal, e ele vai mamar. Então, é o touro, né? Que ele vai buscar sugar para preencher, né? O estomaguinho dele, que ele está com fome, ele quer aconchego, então é touro. Quando chega na terceira fase do crescimento da criança, eu acho que eu vou fazer até um videozinho assim, que eu vou fazer. Vou fazer um vídeo sobre isso, o desenvolvimento, né? Ao longo do mapa. Aí, quando ele chega nessa fase de gêmeos, ele está na fase do bababá, primeira curiosidade, né? Abre os olhões, ele vê as cores, é o momento do estímulo dos 5 sentidos. E tem a coisa do bababá, né? Da fala, do início do balbuciar. Vocês falam isso em português? Acho que sim. E aí, esse Marte que está em mau aspecto com Mercúrio, que é regente de Gêmeos, e que também está em mau aspecto, olha, com Vênus, tá? Em mau aspecto com Vênus, por isso que eu falo que às vezes você tem uma relação com a frustração, sabe? Aquilo que é, você não me deu suficiente atenção. Então, cuidado com as DR dessa semana, tá bom? Vamos falar um pouquinho de cada um, assim, também eu falei assim sobre atitude, demonstrações de superioridade e arrogância. Sabe aquela coisa, você não sabe com o que você está falando? Isso pode acontecer muito essa semana, tá? Então, vamos ser mais cautelosos na forma de falar. Aconteceu mais no fim de semana, mas agora também, tá?
Talvez, por exemplo, no Brasil já estão se preparando os carros, né, dos carros alegóricos do Carnaval. Perigo de incêndio, de pegar fogo, né? Às vezes acontece isso, já aconteceu no passado. Muito bem. Que mais temos? Temos o Urano, sim, que fala também das condições sociais instáveis, bolsa de valores, investimentos, tudo isso. E o, é, eu vou olhar, eu vou pegar o mapa para vocês verem, mas vamos falar de cada signo também, né? Que é a maneira como agora estou fazendo os meus vídeos para vocês, para te ajudar, porque eu sei que tem gente que não quer ler, né? Eu não quero ler, eu quero ouvir, tá bom? E na realidade, você pode até tirar você está no carro, está em algum lugar, você pega no YouTube, né? Você, aliás, se inscreva, por favor, aqui, né? E põe o like ou o dislike, põe os teus comentários, eu adoro receber comentários. E, e é interessante isso, que a gente às vezes está num carro e quer ouvir, né? Então, tudo bem, é só você tirar a imagem, porque o YouTube te dá essa possibilidade, né, de o só ouvir, né? Vamos lá, que nós vamos falar sobre os signos. Então, esse é o mapa de hoje, né? Deixa eu ver se eu compartilho com vocês. Espera aí, que não é fácil, viu, gente? Mexer com a internet, mexer com essas coisas, eu mesma às vezes me confundo. Ok, cadê share screen? Ok, share. Vamos lá, ver se ele entra. Às vezes a tela fica preta, aí, ó, tá demorando para entrar, não abriu. Então vamos lá, desliga, recomeça. Mesmo quando eu dou aula, às vezes isso acontece, sabe? É muito difícil. Eu não sei por quê, mas inclusive ontem parece que houve uma pane muito grande, tá? Na Itália. Não sei se houve em todo lugar, tá? Porque eu não reparei, mas eu vi no jornal italiano que houve uma pane de hackers em muitos computadores na Itália, numa central, como se tivessem entrado, sei lá, no Facebook, no Zoom italiano, não sei, não li direito, mas isso pode acontecer também por causa da oposição Lua-Sol, né? Vamos lá, isso daqui é hoje. Então, como é que está o ariano? Vamos lá falar dos signos? Ariano. O ariano tem sempre pressa de alcançar as coisas, né? Já nasceu querendo chegar lá. Eu falo que o ariano não dorme, ele espera o dia seguinte, ele simplesmente, se é possível dele descansar, ele já está no aguardo daquilo que ele vai fazer no dia seguinte. Uma atividade muito forte. Ele tem pressa de alcançar os objetivos, ainda mais agora com esse Júpiter aqui. Júpiter está poderia dizer que realmente, olha, é muito fraca, né, a posição dele com o Marte. Mas ele está em aplicação, ou seja, ele está se aproximando de Marte. Então, cuidado também com o acidente, por exemplo, se o ariano faz alguma atividade física, é capaz dele se machucar. Mas também tem uma iniciativa, por exemplo, para viajar. Né? Ah, vou comprar um negócio, vou viajar. Se a gente vai levar, está levando, está trabalhando dentro do nosso ambiente de trabalho, você está expondo as suas ideias e tem alguma oposição ou alguma crítica, não, sabe, não responda com arrogância e tente negociar ou adiar. Ah, então vamos esperar um outro momento. Aqui também pode estar falando de saúde. Por quê? Porque o Quirón está em Áries. Então, com o Quirón em Áries, podemos imaginar, como é que posso falar, de um a cura de alguma coisa, o término, se você tiver tá em andamento de alguma doença, é raro, né? Porque o ariano, ele tem febres altas, mas ele se recupera muito fácil, né? Aliás, eu já te convido, já estou te falando aqui, que eu vou falar de astromedicina, ou seja, a medicina, a astrologia da saúde, na minha palestra da CNA, da Central Nacional de Astrologia, que será o novo circuito, o congresso online da CNA, que vai em março, estaremos veiculando.
tá? Logo, logo vocês vão ter mais precisão sobre datas. Então, mas voltamos aqui, ó. Tá vendo que esse Júpiter tá aqui. E aonde está o regente desse? Tá? Mas é Marte, tá em Gêmeos, então pode também indicar é, problemas de respiratórios, tá? Hum, do ponto de vista afetivo, pode existir uma conduta infantil também, porque justamente como Marte está em Gêmeos, o geminiano já é ingênuo, né? É um ingênuo, é uma criança, eterna criança, e o ariano mais ainda, tem cara de criança, né? O ariano. Então, ele está sempre conquistando coisas novas, ele tem essa curiosidade como a criança tem. Bom, então essa é para essa semana, vocês tomarem cuidado, deixa eu ver se a Lua vai afetar, deixa eu pegar aqui nas efemérides, os aspectos mais precisos, só para a gente, aspectos, ok, estamos em que mês aqui? Ixi, tô atrasado, fevereiro, fevereiro, aqui é eu não sei porquê, mas o meu aplicativo, quando eu descarreguei no celular, ele veio em italiano. Acho que é porque eles leem, né, que sabem que eu escrevo muito em italiano. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a Lua, posição Saturno, Marte. Tá, Marte tem um pequeno aspecto de resoluções de problemas pendentes do lado afetivo, tá? Então, cuidado se você for fazer uma DR, porque você vai ter vontade de resolver e, de repente, né? Vai apaziguando a mente, tá certo? Aí vou te falar de uma outra coisa, tá? Vou voltar aqui. Vamos falar do horóscopo de touro, 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 touro. Se vocês vão lá no Somos Todos Um, onde está o meu site, vocês vão ver que no meu site, quando eu falo do signo, também tem uma descrição do signo, de como ela é, como a parte da saúde. Mas vamos lá fazer essa aí. Signo de touro está com esse Urano. Ah, Urano está aqui em touro, combina? Não combina, né? Urano é o imprevisto, Urano é aquilo que você planejou, mas não vai dar certo. Lidar com o imprevisto todo santo dia é muito difícil para o taurino, mas isso já faz tempo já que acontece esse aspecto, né? Desde que Urano entrou. Então, se ele fica 8 anos e ele está quase no meio, isso quer dizer que são mais de 4, 5 anos que isso está acontecendo na tua vida, né? O que, agora, é possível que você se sinta muito atarefado, que você tenha muitas solicitações e que você tenha que lidar com novidade. Então, isso também requer um esforço, né? Um esforço é, no ambiente familiar, especialmente, talvez querendo fazer modificações até no seu orçamento, na forma de gastar dinheiro, né? Porque isso é a parte mais importante para você, taurino, tá? É, para você não entrar em parafuso com essas mudanças todas, né? Porque o Urano está em quadratura com o Sol, então às vezes, tipo assim, eu não suporto o meu chefe, que saco, está sempre me cobrando coisas. Ou o contrário, você pode estar cobrando dos outros, né? Então tome cuidado para não entrar em conflito. Uma outra coisa que eu aconselho essa semana é ouvir a opinião do outro, ou seja, não seja tão como é que eu diria, stubborn, cabeça dura, né? Testado, como a gente fala em italiano. Nossa, como você é cabeça dura, te falo para então, tem pouca maleabilidade. O Sol está em signo fixo, você é de signo fixo, você já programou uma coisa e vem uma coisa que te diz não é assim. Nossa, é um caso sério, né? A reação pode ser bem difícil. Eu acho que para aliviar as tensões é muito fácil. Vai passear, vai fazer uma coisa nova, por que não se inscreve num curso de dança? Aí se fala, nossa, mas eu não sei dançar. Qualquer coisa física, qualquer atividade física que te ponha em contato com outras pessoas sociais, tá? Muito bem. Vamos lá para o signo de Gêmeos. Gente, tá calor, hein? Meu Deus. Aqui choveu, agora já saiu o sol. Nossa, é impressionante como esse verão tá estranho. Aliás, muito chuvoso, né? Esse ano foi um ano muito chuvoso.
que é bom para a natureza, né? Esperando que no inverno, né, quando chegar o outono, pare um pouco a chuva e a gente tenha um período. Eu adoro mais o outono, realmente. O outono e a primavera são os meses, mais são as estações preferidas para mim. Ainda mais que eu moro agora mais perto da natureza. Vamos falar de profissional. Paixões e desejos que causam conflitos. Claro, né? Aqui, Júpiter, né? O conflito principal é, na realidade, desculpa, entre Marte, que está em Gêmeos, e Vênus, tá? Então, pode ser conflitos, frustrações, eu já falei até no geral, né? Porque, na realidade, todos nós temos o signo de Gêmeos e o signo de Peixes no nosso mapa. Como Peixes tem reação uma coisa assim, de maneira geral, aí eu vou voltar no mundial, ou na parte coletiva. Ações que estão sendo feitas para aliviar a fome, o sofrimento dos povos indígenas, é desse Marte. E vamos ouvir isso nos, nos noticiários, porque gêmeos são noticiários, né? São ações drásticas, ações definitivas, não sei, né? Mas são tomadas com força, com, como é que eu poderia dizer, com vontade de mudar as coisas, tá? Então, isso é uma coisa positiva, sim. Eu acho que é uma coisa positiva. Não dá para fechar os olhos o tempo inteiro sobre os fatos graves. É claro que as soluções não são tão simples, né? E que o que nós estamos vendo agora é fruto de coisas que vêm de muitos e muitos e muitos anos, né? Na Itália, por exemplo, não tem indígenas, mas tem os povos que vêm da África do Norte e que são refugiados também são pessoas que estão precisando uma atitude das pessoas, né? De todos, do coletivo. Vamos lá. O que eu falei aqui? Ah, se você está se você está envolvida numa situação romântica ou que você acha que o teu parceiro não te entende, você vai ter tendência a discutir, tá? Então, se você não quer criar uma celeuma, é, aceite, né? Aceite as reivindicações, ou você mesmo faça as reivindicações e converse com seu parceiro e fala, olha, vamos solucionar isso, que isso não está legal, né? Eu estou me sentindo usado, então sou eu que trabalho, você só aproveita, sabe essas coisas que acontecem entre casais, né? Então, é isso que eu estou aconselhando vocês nas DR dessa semana. Vamos lá, que a gente vai passar para o signo de câncer. Signo de câncer, caranguejo, né? Signo de água. É, a lua cheia de aquário, que pega o eixo leão, apesar de não ser direto, ele pega a tua casa 2, na realidade a área 2, que pode ter relação com alguma atitude que você vai tomar, alguma iniciativa que você toma a respeito de suas finanças e do dinheiro. E também pode dar conflito com seus chefes, tá? Essa semana. Uma outra coisa que eu escrevi com a lua em leão, você vai estar mais propenso a cuidar de si próprio, ou seja, eu preciso me cuidar, eu preciso, chega de cuidar da família, todo mundo vem me pedir ajuda, estou sempre dedicado a todo mundo, né? Não, vou cuidar de mim. Então, de repente, você vai ter vontade de fazer de ter algum cuidado pessoal, porque a lua de leão fala da sua necessidade, até de se embelezar, de trocar umas coisas dentro de casa, se prepara para o carnaval, fazer uma viagem, quem sabe? Mas olha direitinho o seu orçamento, tá? Na saúde, eu diria que uma dieta alimentar no qual você evite muito laticínios, porque os laticínios eles deixam o nosso corpo muito ácido e isso favorece os problemas digestivos e de estômago, tá? Novamente eu falo sobre astromedicina, né? Que é uma coisa que me interessa muito. Não sei se é porque eu fiquei doente, né? Porque eu tive o câncer. Aliás, eu agradeço quem foi lá no meu, né? Que eu fiz um depoimento sobre o câncer, porque ontem era o Dia Internacional da Luta contra o Câncer, qualquer tipo de câncer, mas eu tive câncer de mama. Então, é, o fato de eu estar sentindo que superei, claro, pelos médicos eu não superei definitivamente, mas na minha cabeça eu já superei. Isso não vai voltar. Então, até porque eu conheço o meu mapa. Mas
eu fiz esse depoimento e tive assim uma resposta, todo mundo me desejando, e realmente essa rede de energias positivas, de afeto e de amor, alimenta muito o nosso organismo, tá? As células recebem essa energia, então eu agradeço vocês por estarem comigo. Vamos lá, estava falando do signo de Leão, lua cheia dessa semana, né? Então, se o câncer fala, cuida, e pode estar também com alguma iniciativa familiar relativa a filhos, tá? Porque vai, como é que eu diria, focalizar, né, a área dos filhos, certo? E aí entra o leão, que é, nossa, leão dá toda, né? Porque quando a lua cheia faz uma oposição, é melhor não tocar no leonino, né? E a lua, esses últimos 2 dias e meio, estava no signo de leão, então já vinha desses últimos dias antes dela se tornar lua cheia. Por quê? Porque, além de tudo, na semana passada, na semana, sim, semana passada, ela teve em Câncer, em oposição a Plutão. Então, para o leonino também isso afeta, que afetou na parte do trabalho, tá? E as preocupações do trabalho fazem também com que ele leve tudo do lado pessoal e que há uma dificuldade de aceitar mudanças de rumo, mudanças de definir situações no qual você tenha que fazer modificações de atitude, signo fixo. Eu sei e eu sou, né? Eu falo que o eu sou é do leão. Eu sou rei, sou rei, sou rei, né? Vocês lembram do Jô Soares? Bom, eu sou velha, me lembro do Jô Soares, o saudoso Jô Soares, que é, podia com humor contar, falar das situações, falava da corrupção, falava dos políticos, falava das situações de vida. É, nossa, eu tenho uma saudade quando eu vejo mesmo na internet. Me lembro dos períodos também difíceis que nós passamos politicamente no Brasil. Desde que eu vivo no Brasil, eu cheguei no Brasil quando o Jânio foi eleito e logo depois ele tentou dar o golpe lá, sei lá, virou tudo de cabeça para baixo e entraram os militares. Então, as situações, digamos, nesses últimos anos nunca foram tranquilas. O Brasil ainda é um país muito novo, ele tem muito para aprender, né? Eu diria que ele é adolescente. Mas vamos voltar ao signo de Leão. Então, praticar a humildade, não parecer arrogante na frente do chefe, né? Porque é aquela coisa eu sou, eu sou, eu sou. E o sol está naquela coisa do não olhe só para o seu umbigo, olhe ao redor. Aquilo que você fizer tem que é, é, tem que ser bom para todos e não somente para você, tá? Para a saúde, eu acho que você precisa mais de proteínas animais, mas cuidado com a digestão, tá? É, por quê? Porque você tem na tua casa 12 câncer, o signo de câncer, que rege justamente o, é, o estômago, né? A parte digestiva, tá? Signo de Virgem, Virgem. Aí eu gosto de Virgem. Olha, vocês vão me dizer assim, puxa, eu sou de Peixes e eu tenho Virgem na oposição. Mas quanto mais eu examino a pessoa que está na minha oposição, ou seja, o signo que está na minha oposição, ele tem que me ensinar alguma coisa, né? Ser mais minuciosa, ter mais bom senso e não ir muito assim com aquela cabeça utópica e sonhadora do peixes. Então, é mais pé no chão, né? Ele tem um raciocínio sensato, é claro, didático. Então, no trabalho, ele é tudo certinho. Quando eu era jovem, eu me irritava com isso, você acredita? Eu falava assim, nossa, mas que pessoa chata, né? Que pega no detalhe, pega na crítica, as coisas não são assim. É, essa semana, estava pensando em me dar de presente uma viagem de balão para o meu aniversário. Só que eu não vou fazer agora, porque agora é período de temporal, tem que esperar no inverno, provavelmente outono e inverno. E eu falo, nossa, é uma atitude muito pisciana, né?
Muito pisciana. Ver o mundo do alto, ver o mundo de cima. Por quê? Porque a gente não vê os defeitos quando você está vindo de longe. É como eu colocar o filtro, né? Aqui no meu computador, eu coloco o filtro. Aí a pessoa fala: Nossa, como você parece jovem. É, mas sem filtro eu não pareço tão jovem assim. Mas é uma maneira que a gente tem. O carnaval, a ilusão do carnaval é uma ilusão pisciana. Tá? Aí você fala, puxa, mas se a gente não sonhar, como a vida fica chata? É, fica chata. Bom, vamos voltar para o virginiano. Virginiano, que é regente de Mercúrio, que está transitando em Capricórnio. Então, situações dentro do ambiente de trabalho vão ser muito favorecidas por essa passagem. Mesmo sonhos na gaveta, coisas que quais você estava lutando muito. Tem muito virginiano que é médico, que é psicólogo. Então, se quer abrir um consultório, assim, é o momento ideal, agora, tá? Agora, faça agora. E para o teu bem-estar, simples caminhadas, pé no chão, caminhadinha, coisas muito, muito simples. Não exagere nas atividades físicas, entendeu? Porque é, como Mercúrio é o regente de Gêmeos, onde está o Marte, a possibilidade de machucados aumenta. Vamos lá, vamos pegar o Libra. Signo de Libra, profissional. Júpiter entrou em Áries, fez uma oposição, né? Aqui, ó, vocês veem, se vocês são um mínimo se interessam por astrologia, percebem que aqui esse quadrante fica na oposição desse. E aqui tem Libra, né? Libra são dois, tem esses sinozinhos e com a balança, aqui é o fiel da balança, e aqui tem o peso de um lado, o peso do outro. As é muita proposta, é muita coisa para fazer, é um exagero de coisa para fazer para o Libriano, tá? É muita iniciativa. Ele também é signo cardinal, ele signo cardinal gosta só, é um iniciador. Ele vai e faz, né? É, propostas eu acho que têm que ser vistas de maneira que sejam atraentes, sim, que vão trazer dinheiro também, ou seja, as parcerias, que é o sete do Libra, vai trazer é, é, um bom retorno. Mas cuidado com esse Vênus que está em quadratura com Marte. Às vezes o teu trabalho é exagerado pelo retorno que você está recebendo, tá? De qualquer maneira, eu falo que as pessoas de Libra que trabalham especialmente com a área cultural, porque esse é um signo muito de social, mas é um signo cultural, porque é regido por Vênus, e Vênus tem a ver com a beleza, né? Então, cuidado também de não iniciar DR com o namorado, tá? Porque você vai acabar brigando, né? No ambiente familiar também, né? Vai ser difícil você manter um convívio harmonioso, porque você está hiper ativo, né? Você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não sobra tempo para você. Então, cuidado com a saúde, problemas físicos, eu acho que vale a pena até aproveitar e fazer um check-up, né? Por causa desse Vênus em peixes, Vênus em peixes às vezes fala de casa 12, que é a casa da saúde, tá? Casa da saúde. Pode falar de algum problema respiratório e cuidado com os pés, tá? Nesse ponto são os pés. Vênus rege, está em peixes que regem os pés, pés mais, digamos, cansaço. Em compensação, se puder, uma coisa muito importante fazer nesse momento: converse com aquele que te magoou, perdoe, aprenda a perdoar. Eu sei que o Libriano falou, nossa, mas o Libriano é bom. Não, o Libriano tem também ele ouve todo mundo, mas é ele que decide, né? Ele que toma as iniciativas. Não é assim, ninguém é bonzinho. Todos nós temos um lado difícil, né? Que é o nosso lado sombra, o que a gente não quer enxergar e que os outros enxergam, né? Eu percebo que quando eu recebo uma crítica, na hora eu levanto, mas depois eu falo, bom, se a pessoa me criticou sobre isso, puxa, será que eu realmente tomei essa atitude? Eu agi dessa forma? É ruim, isso é ruim, né? É, vamos falar de Escorpião. Escorpião, Escorpião
que, claro, é um desenho que está lá no céu, mas eu falo que antigamente o Escorpio tinha como símbolo a fênix, que é a ave é, que renasce das cinzas e sai voando. Quer dizer, é o espírito que renasce das cinzas. É o ciclo de vida que está representado e está representado também com a forma sexual, porque a gente se reproduz. Nascimento e morte estão no signo de Escorpião. Profissionalmente, ele acha que os pontos de vista dele estão sendo escrutinados. Então, alguém está como assim? Você não está aceitando aquilo que eu penso? Você não olhou? Você pode estar recebendo reclamações. Não esquece que você está com Urano na oposição, né? Então, muita paciência nesse momento. Aceitar críticas é muito difícil, é mais fácil fazê-las, né? É, se você conseguir expor as suas coisas, suas ideias, mesmo no ambiente de trabalho com seus colegas, de maneira clara, didática, mas sem arrogância, você vai alcançar aquilo que você quer. Não seja tão insistente, né? Porque às vezes, e o Scorpio, sabe que tem uma coisa, ele é desconfiado, ele acha sempre que o outro está contra ele quando ele faz uma observação. Isso vale para Escorpião e para o Touro, tá? Você, quando faz uma observação, você fala assim: olha, puxa, mas você não poderia mudar isso, ou então você poderia tomar outra atitude. Aí você é contra mim. Então você tá, né? Você já põe na defensiva, põe um escudo na frente e sai com a lança, querendo matar aquele que está lá na tua frente. É, tudo depende da abordagem, né? Quando a gente aborda situações. Então, o que que é o óleo de escorpião? Óleo Marte, tá? Porque ele é regente antigo, é o regente tradicional do signo. Você vê que eles têm até o mesmo simbolinho que é o símbolo fálico, né? O símbolo do masculino. E o outro que é o Plutão. E o Plutão está em Capricórnio, já influenciando Aquário, já influenciando os primeiros graus de Aquário. Depois, o Plutão em Capricórnio, ele vai retrogradar de volta para Capricórnio, mas ele está aqui, ó, nesses dois. Modificar a sociedade, porque a sociedade, do jeito que ela está, não lhe é favorável, ou não está lhe dando satisfação, não está retribuindo todo o seu esforço, fala, puxa, mas eu me esforço tanto, os outros estão contra mim, entendeu? Essa coisa de você estar contra mim, nesse momento não vale a pena. A sua natureza desconfiada tem que ser mantida sob controle, inclusive no ambiente doméstico. Dê um voto de confiança às pessoas que te amam, que às vezes as críticas são construtivas. Vamos lá, vamos voltar para o signo de Sagitário. Muito bem. O sagitariano, né, tá aqui, esse signo de Sagitário, você percebe que essa seta aqui é a seta de que te ajuda a pular os obstáculos, né? Quando você vê a corrida, né, dentro, né, nas Olimpíadas, você vê é, os atletas, eles correm, pulam. Qualquer pulo por cima de uma cerca representa a vontade de conhecer o que está do outro lado e superar o obstáculo. Então, a seta que está no arco do homem, que está na parte de cima do cavalo, no símbolo de Sagitário, ele tem essa necessidade de superar os obstáculos, mas não são só os obstáculos físicos e materiais, são os obstáculos intelectuais, o conhecimento. Por que que a gente coloca a filosofia nessa casa, né? Os estudos de filosofia, os estudos superiores, estão sempre nessa casa 9 zodiacal, casa de Sagitário. E é sempre em 45 graus que a gente tem que lembrar a representação dessa seta. Eu vou superar esse obstáculo, eu posso fazer isso. E como o regente está em Áries, imagina quem tem o Sol nos primeiros graus, né? E pega isso daqui, ó, 7 graus. Se você tem o Sol nos primeiros 10 graus de Sagitário, você deve estar a toda, navegando com o vento em popa. Eu quero conquistar o mundo. Aliás, talvez os navegadores saíssem por aí conquistando o mundo e conquistando os mares e conquistando os outros, né, os bandeirantes, né, deviam ser todos sagitarianos. Chovem propostas, convites,
tá? Então, saber aproveitar esse momento para o Sagitário é muito auspicioso, sim. Fazer propaganda do seu trabalho, conversar com as pessoas, só não exagera, né? Porque normalmente a parte exagero, você não percebe o limite, você está sempre passando por cima do outro. E às vezes você avança sobre as competências dos seus colegas. Então, um pouquinho de calma também na parte profissional e dentro do ambiente familiar, quem sabe você pode estar pensando, eu vou passar uns dias de carnaval, vou viajar, vou dar uma descansada, quero ir numa aventura no meio do mato, quero fazer alguma coisa para o meu prazer, tá? Então, isso é bom. É bom. Então, só tomar cuidado com isso se você pratica esportes radicais, né? Tem pessoas que eu conheço que fazem parkour, que fazem aquelas coisas de ficar pulando coisas, ou então descendo montanha. Uma época que era o jumping, né? Que era muito, né? Que descia ali, com as cordas. Então, cuidado com isso, né? Qualquer tipo de esporte radical tem que ser feito com prudência. E estamos chegando aqui. Capricórnio. Cadê Capricórnio? Cabritório, como dizia o meu mestre Fatiola. Cabritório, é um cabrito mesmo, é uma cabrita que vai, que sobe montanha, que aguenta, come pouca grama, que aguenta o tempo difícil, é calor, é frio, tá lá, né? Tá lá sempre. Como que bicho persistente que é esse, né? Então, quando a gente pertence a esse signo, tem também essa qualidade capricorniana, né? Sempre muito colaborador, parceiro, mas também capaz de mandar, né? Porque não esquece que Capricórnio é o signo mais elevado que está no zodíaco, né? Está aqui em cima, né? Então, é importante que vocês vejam isso. É, Aqui fala, suas opiniões são sempre bem aceitas. Você vai enriquecer os seus projetos com seus coisas, então, iniciativas novas. Você vai receber mesmo um retorno, né, do seu trabalho. Isso é muito bom. Concluir coisas, isso é bom também, né? Porque pegando esse finalzinho, porque logo Mercúrio também está entrando em Aquário, né? Então, vamos estar com essa focalização do social. Estou fazendo uma às vezes você tem uma ideia nova e o teu projeto está em andamento. Então, bom, muito bom. Encontre soluções mais adequadas para cada caso que você tem para resolver. O afetivo, programar umas férias. Eu acho que isso seria uma coisa boa, mas é um período muito bom para o capricorniano, tá? Período de satisfação, mas também às vezes de aumento de responsabilidade. Então, se você tiver que organizar alguma coisa, converse com seus familiares, vamos fazer isso, vamos fazer todo mundo junto e pronto, né? Aí você resolve. A saúde. Falei sobre longas caminhadas ou atividades físicas que não requeram esforço. Não esqueça que o Capricórnio sofre muito dos joelhos e das articulações de maneira geral, não só nos joelhos, dos ombros também, porque ele carrega o Atlas nas costas, ele cobre o mundo, né? Então ele se encarrega às vezes de responsabilidade que ele poderia compartilhar. Então compartilhe sempre. Não precisa controlar tudo. Deixa que os outros controlem a parte deles. Compartilhe, sim. Você pode ser organizativo, mas não precisa ser assim, controlador, que às vezes isso incomoda as outras pessoas que estão perto de você. Mas seriedade, sonhos realizados, é um momento muito bom para o Capricórnio. O Aquário, vamos lá falar do Aquário? Ai, porque realmente, signo de terra, né? Vamos lá. E sabem que lá no site também eu falo sobre quais são as pedras que são mais adequadas, quais são as coisas positivas, quais são as coisas mais negativas, né? É muito importante. E a saúde também. Então, você pode ler lá o horóscopo, portanto, não somos todos um, que sou eu que escrevo, como no meu site Astrocírios, que logo vai estar em remanejamento. Vou fazer uma reforma, deixá-lo mais moderno, mas esse vai continuar, somos todos, tá? Aquário, quem é que vai estar fazendo aniversário? Claro que está sentindo. Mas olha, o Saturno, ele está em Aquário. O Saturno de Aquário, você sabe que os aquarianos são muito responsáveis, a gente acha que não. Mas eu poderia dizer que na astrologia tradicional,
O Saturno, que rege Capricórnio, rege Aquário, o Aquário está voltado para o social, ou seja, ele se sente responsável pela sociedade ao seu redor. Ele olha, tem um olhar de longe, ele tem um olhar de dizer, mas o que vocês estão fazendo não vai dar certo, ele vê lá longe. Então, às vezes ele se mete exatamente por causa disso, ele dá palpite porque ele vê antes dos outros. Mas o lado Saturno é porque ele tem o pé no chão. Eles têm pé no chão. Aquariano tem pé no chão. O Saturno fala sobre as necessidades básicas, segura as coisas e tem uma capacidade organizativa é, que ultrapassa, às vezes, a qualidade do outro entender por que que ele é desse jeito, né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele é um saco, ele se mete em tudo, né? Então, é importante que o aquariano também perceba, né, que às vezes o que ele fala e da maneira como ele fala, ele parece arrogante, ele se impõe, mas é uma capacidade que ele tem que os outros não têm. Ele enxerga onde os outros não enxergam. Ele está 10 mil anos na frente de todo mundo, está lá em Urano, né? E Urano, do ponto de vista da energia, ele é a oitava superior de Mercúrio. Então, não é só o raciocínio, o intelecto concreto, mas tem antena parabólica ligada no cosmos. Então, ele recebe as informações, ele vê o universo muito mais amplamente do que se ele tivesse só olhando aquilo que ele aprendeu no pequeno espaço ao seu redor, né? Então, ele é muito mais longe. Urano em quadratura pede uma relação, essa semana, né, tem essa quadratura com o Sol, cuidado com os investimentos e o dinheiro. E dentro do ambiente doméstico é a mesma coisa. Não impõe as suas opiniões. É possível que, inclusive, nesse período, ainda com essa lua cheia, você está impondo, está expressando opiniões que podia ficar quieto, entendeu? Isso acontece mesmo, tá? Acontece. E outra coisa, impaciente. Impaciente para conseguir resultado. Isso também é uma coisa que o aquariano tem que tomar conta, né? Não precisa olhar para o outro e falar você está errado. E põe o dedo em risco, você está errado, bem que eu te falei. Essa é uma coisa nossa que o aquariano fala sempre. Bem que eu te falei, eu bem que sabia, né? Então vamos prestar um pouco de atenção. Vamos terminar e cuidado com as articulações, tá? Porque as articulações do Capricórnio com Saturno ali, tanto o Capricórnio quanto o Aquário tem muito problema nas articulações, né? Dedo, artrites, todas essas coisas que também acompanham a velhice, já que Saturno rege a velhice. Profissionais, vamos falar do peixes, para terminar aqui. É um momento assim, eu posso dizer sim das frustrações amorosas, mas na medida que esse Vênus vai pegar o Netuno, é o período que vai chegar agora mais para perto do carnaval, né? Com essa Vênus ali. Um bom momento para se cuidar, para cuidar da saúde, para cuidar do aspecto, para fazer um tratamento. Falar, vou pegar esses dias também para ir para um lugar no meio no mato, sei lá, num lugar de retiro, um lugar onde eu possa meditar, onde eu possa ficar longe do burburinho, longe do barulho, estar menos conectado nas redes sociais, entrar para dentro de si buscando a espiritualidade. Por que não programar alguma coisa desse tipo no carnaval? Né? Em vez de se enfiar na folia carnavalesca, é o contrário, é fugir, né? Fugir da folia carnavalesca, que não fazer um retiro espiritual, por que não? Do campo financeiro tem uma melhora com esse Vênus ali, tá? Então traz dinheiro, traz um retorno melhor, que vai tirar um pouquinho esse medo, essa coisa é, né, da parte financeira que está aqui, que pode falar sim de dinheiro que entra inesperadamente, mas dinheiro que sai também, tá? Organizar melhor também os pensamentos para comunicar com seu parceiro as suas reivindicações. Então, isso dá DR, né? Então, se você está num relacionamento que não é satisfatório, ou se você se sente sozinho, não sei o quê, será que não seria melhor você ser mais pé no chão e aceitar uma boa amizade, uma pessoa que está do seu lado, que está insistindo com você e que você não está enxergando ou você não está aceitando, porque você sonha o passarinho voando e você não percebe, né? Tem dois passarinhos voando e você quer os dois voando e você não percebe aquele que está ali do seu lado
E você fala, ah, mas esse daí é pequenininho, eu quero aquele outro lá que tá grande, nossa, aquele lá que eu vou voar, entendeu? Então, isso é uma atitude muito pisciana também. Podem ser, sim, é, é, surgir conflito nesse sentido, né? Em vez de você aceitar aquele que está ali do seu lado no dia a dia, você está sonhando com, sei lá, o príncipe encantado que vem de cavalo branco, né? Uma outra coisa também, que eu vou falar só para terminar. O peixe come muito, né? Eu falo que o peixe come, morre pela boca. Então, se você teve excesso, né, ali no final de ano, engordou um pouquinho, não está na hora de fazer. Vai fazer uma hidroginástica, vai fazer, né, uma caminhada no mar, vai nadar, é, a caminhada no litoral, se você puder ir para uma praia, para uma coisa assim, eu acho que vai te fazer bem. Banho de cachoeira para limpar as energias, né? E ficar um pouquinho com você mesmo e entrar para dentro para escutar o teu coração, tá bom? Deixa eu tirar aqui. Espero que tenha gravado tudo bonitinho, porque eu, quando estou gravando, eu não vejo se está compartilhando, só me vejo, né, pequenininha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que eu estou fazendo de todos, né, de cada signo, espero que esteja te ajudando, te orientando para você fazer as suas decisões essa semana, tá bom? E a gente se fala ainda, e se você precisar de alguma coisa, escreve aqui, né? O que que eu falei que eu ia fazer para vocês? Ah, fazer um vídeo sobre a progressão da criança quando ela toma conhecimento daquilo que se passa nas 12 casas, que são áreas de experiência da criança, desde que o bebê nasce, você nasce, até o término da tua vida. Tá bom? Vou fazer sim, vou deixar aí pronto. Esperar um pouquinho agora no carnaval, tá? Que vou preparar a palestra também de astromedicina, tem muito trabalho aqui pela frente. Te desejo uma boa semana. Namastê. Fique com Deus. Se inscreve no canal, sininho, aquelas coisas normais de quem gosta de redes sociais. Beijo grande, obrigado pela escuta.